O segundo componente é a atenção básica. E aqui eu trago a figura do acolhimento com classificação de risco. Por quê? Para que fique bem claro que deve ser instituído na atenção primária à saúde o acolhimento com classificação de risco, independente do protocolo que se vai estabelecer. Embora a gente estabeleça, nesse curso a gente está trabalhando com o protocolo de Manchester, esse protocolo de classificação de risco ele pode ser outro, né? Embora o protocolo mais difundido no Brasil seja o sistema de triagem de Manchester, mas o importante é que haja um protocolo, né, com base em evidência para classificar o risco dos pacientes. Então, a atenção básica dentro da RAU é responsável pelo primeiro atendimento. Deve ampliar o acesso, fortalecer o vínculo com os usuários, responsabilizar-se pelo primeiro atendimento às urgências e emergências. Sempre que eu falo isso aqui, os alunos eles se espantam, né? É bem comum que o aluno ele fique surpreso, porque a gente entende de forma inadequada, volto a dizer, que o atendimento às urgências e emergências é exclusivamente responsabilidade do hospital. Não é. Na perspectiva de rede, né, a responsável pelo primeiro atendimento é a atenção básica. E aí se questiona muito a ineficiência, vamos dizer assim, da atenção básica na qualificação, no atendimento às urgências e emergências, porque ela não está devidamente qualificada com equipamentos, recursos materiais, infraestrutura, né? A ambiência é importante, que haja uma ambiência adequada, que haja uma ambiência segura, que haja materiais para esse atendimento às urgências. E a transferência e o encaminhamento dos pacientes também deve ser viabilizada a partir da atenção primária, tá certo? Então, a responsabilidade por garantir esse transporte seguro. E a avaliação de riscos e vulnerabilidades, ou seja, aqui aparece bem o componente da vigilância, da promoção e da prevenção. Então, a atenção básica, né, pela estratégia de saúde da família deve ser a base, ter o mais elevado grau de descentralização no atendimento, ser resolutiva, identificando os riscos, as necessidades e as demandas de saúde, ter uma clínica ampliada e efetiva com construção de vínculos, coordenar o cuidado, ordenar o fluxo dos usuários nos pontos de atenção da RAS, ordenar as redes, reconhecer e organizar as necessidades de saúde da população, né? E dentro da atenção básica se prevê que as unidades básicas de saúde, elas tenham uma sala de observação para o atendimento às urgências e emergências, né? Uma demanda espontânea ou seja, aqueles pacientes que demandarem o serviço de urgência e emergência pela atenção primária enquanto ela estiver, né, no seu funcionamento, que é um funcionamento geralmente diurno, né, com as 8 horas diárias de funcionamento. Então, deve-se prever nessa ambiência que se tem uma sala de observação na atenção básica para isso. O componente pré-hospitalar, né, dentro da perspectiva da RAU, ele fica, né, sob a responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso conhecido SAMU 192, objetivando ordenar o fluxo assistencial. Vocês veem sempre que essa palavra aparece, fluxo assistencial, garantindo o quê? A integralidade e a continuidade do cuidado. Disponibilizando o atendimento precoce. Então, o SAMU ele não é responsável por transportar apenas o paciente de um serviço do domicílio, enfim, do meio externo, da rua onde esse paciente foi acionado o socorro, ou de um hospital para outro, ou de uma unidade básica ou intermediária para o hospital, enfim. Ele é responsável pelo primeiro atendimento também aí precoce nessas urgências pré-hospitalares, rápido e resolutivo. É normatizado através da portaria 1010 de 21 de maio de 12. A gente vai entendendo que a partir da RAS em 10, a gente tem a rede de atenção às urgências em 2011, o componente pré-hospitalar aí aparecendo em 2012. E as unidades móveis são a unidade de suporte básico de vida, né? O suporte básico deve ser dado minimamente por 2 profissionais, um condutor de veículo e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Especialmente a gente vê mais a figura do técnico em enfermagem, né, como uma necessidade
para esse atendimento. Aqui mostrando uma imagem, né, de como deveria funcionar esse suporte básico, tá certo? E aí tem toda uma questão que não é objetivo do curso, mas que vocês podem aprofundar de qual deve ser, né, nessa portaria que implementa o SAMU, ele também vai dizer como devem ser as unidades de transporte, como que essas ambulâncias devem estar equipadas, quais os equipamentos necessários para que elas possam atender. A unidade de suporte avançado terrestre, 3 profissionais, um condutor do veículo, um enfermeiro e um profissional médico. A equipe, né, de aeromédicos, é uma equipe composta por no mínimo um médico e um enfermeiro que vão fazer esse transporte aéreo e esse atendimento. E a equipe de embarcação com 2 ou 3 profissionais na dependência se suporte avançado ou se suporte básico. Para as regiões, especialmente região norte, né, onde é necessário que esse serviço ele seja disponibilizado por embarcação pela a própria distribuição geográfica dessas regiões. Aqui mostrando uma unidade de suporte avançado, né, e uma UTI móvel aqui, que não é bem o SAMU, mas que está integrada, né, a essa rede de atenção. E aqui mostrando os equipamentos mínimos que devem constar. O SAMU 192, ele funciona integrado à Central de Regulação Médica, né, que vai, na verdade, ter uma sede que vai direcionar esse atendimento de acordo com as características clínicas, sinais e sintomas que esses usuários vão apresentar. Então, é parte integrante do SAMU 192, a Central de Regulação Médica de Urgência. É uma estrutura física com atuação de profissionais médicos, telefonistas, auxiliares de regulação médica, radiooperadores, enfermeiros, que vai realizar a classificação e priorizar as urgências de assistência em saúde, né? Então, todas as informações sobre as condições de saúde desses pacientes são passadas aos profissionais da central e a central regula o fluxo de atendimento, ou seja, para onde aquele paciente deve ser direcionado. Então, é uma urgência cardiológica, o hospital de especialidade mais próximo é urgência neurológica, urgência traumatológica, urgência obstétrica e assim vai, urgência pediátrica. Então, para que não haja perda de tempo nesse fluxo assistencial, para que o paciente possa ter o atendimento certo, no local certo, no tempo certo e pela equipe preparada, né, qualificada para isso. Então, ordena o fluxo efetivo de referência e de contrarreferências. A sala de estabilização, né, então lembrando, gente, todos devem trabalhar com classificação de risco ao paciente. A sala de estabilização, né, também vai ser uma estrutura física predial e que ela é normatizada para municípios que eles chamam de vazios, né, assistenciais. São municípios que têm, entendam esse vazio, né, como a questão da distância, da distribuição geográfica. Ter um vazio assistencial não quer dizer ser desassistido, quer dizer que aquele local, aquele município, ele tem a atenção primária à saúde, mas ele fica distante geograficamente de uma unidade hospitalar ou de uma unidade intermediária, como são as unidades de pronto atendimento UPA. Então, isso faz com que haja essa necessidade da implementação desse componente. É um equipamento de saúde que deverá atender às necessidades assistenciais de estabilização do paciente grave em municípios de grandes distâncias e ou isolamento geográfico. Então, ela pode ser alocada em hospital de pequeno porte, em UBS, unidade básica e unidade mista. Então, você pode ter a unidade básica de saúde, né, acoplada a ela uma sala de estabilização com equipamentos, recursos, né, e profissionais de acordo com a complexidade da assistência. Então, o funcionamento por 24 horas, 7 dias da semana. Então, a sala de estabilização, por ser um atendimento às urgências, ela não vai ter o mesmo funcionamento que a UBS. Ela vai ter um funcionamento direcionado para um atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. A sala de estabilização, portanto, tem que ter uma equipe interdisciplinar compatível com as atividades que ela execute, tem toda uma portaria que regulamenta o funcionamento da sala de estabilização. O funcionamento conforme protocolos clínicos, está aqui a classificação de risco, né? E os procedimentos administrativos devem ser estabelecidos e adotados pelo gestor local.
A UPA 24 horas, então ela é responsável por integrar esses atendimentos, né, aos pacientes críticos, pacientes que precisam ser estabilizados no nível intermediário. Então, ela é também uma porta de entrada às urgências e emergências, que estabiliza o paciente e que direciona esse paciente para um nível maior de atenção ou vai contrarreferenciá-lo, né, para a atenção primária à saúde. São estruturas de complexidade intermediária, é importante entender isso. Entre as unidades básicas, as unidades de saúde da família e a rede, né, hospitalar de atendimento. O funcionamento da UPA é 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Então, também há essa diferença em relação à unidade básica. Garante o acolhimento com classificação de risco e intervém em condições clínicas desses pacientes até que seja realizado o fluxo assistencial na rede. A contrarreferência para os demais pontos de atenção da rede de atenção às urgências, e ela também foi instituída em julho, né, em junho de 2012. E aí a gente chega no atendimento hospitalar, tá certo? Então, o componente hospitalar, ele é direcionado a partir de 3 linhas de cuidado prioritárias. Isso é importante que você entenda. Essas 3 linhas de cuidado prioritárias têm como fundamento o que a gente já viu, que é o perfil de mortalidade da população brasileira. Então, eu tenho, dentro dos objetivos da atenção hospitalar da RAU, organizar a atenção às urgências nos hospitais, né? De modo que atendam a demanda espontânea ou uma demanda referenciada, funcionem como retaguarda para os demais pontos de atenção, as urgências, né, de menor complexidade. O que é que a gente está querendo dizer? Que os hospitais, eles funcionam, né, nessa perspectiva da rede, funcionando tanto como porta de entrada para uma demanda espontânea ou referenciada, como fazendo a retaguarda, garantindo o atendimento para os usuários que são referenciados de unidades com a complexidade menor. Garantem a retaguarda de atendimentos de média e alta complexidade, garantem procedimentos diagnósticos, leitos clínicos, cirúrgicos, de cuidados prolongados e de terapia intensiva em várias, né, áreas, pediatria, ginecobstetrícia, cirurgia, clínica, né, e assim vai. Trauma, garantir a atenção hospitalar nas linhas de cuidado prioritário. Quais são as 3 linhas de cuidado prioritário? Cerebrovascular, cardiovascular e traumatológica, né? Por ordem, são essas 3, né? Na verdade, cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica, considerando esse perfil que eu já conversei com vocês de mortalidade da população brasileira. Estão aqui as portas hospitalares de urgência e emergência. A rede de atenção visa qualificar essas portas para que tenham um atendimento ininterrupto essa concepção de atender às urgências referenciadas e espontâneas dentro da rede, nas diversas especialidades que eu acabei de citar. Então, qualificar as portas de entrada hospitalares é um objetivo da rede de atenção às urgências, e os critérios, né, para qualificar é que deve pertencer à unidade hospitalar estratégica para a RAU. Então, esse desenho da rede, né, você vai de acordo com o perfil de mortalidade daquela região né, de saúde, vai ser direcionado a essas portas de entrada que precisam ser qualificadas. Contar com no mínimo 100 leitos cadastrados para que possa receber essa qualificação das portas, possuir habilitação em pelo menos uma das linhas de cuidado. Então, se é prioridade essas 3 linhas, né, se são prioridades essas 3 linhas de cuidado, então tem que haver o credenciamento, aquela unidade hospitalar, ela precisa prestar atendimento ou cardiovascular, neurologia, ou traumaortopedia ou pediatria, tá certo? Uma ou mais dessas linhas, mas obrigatoriamente pelo menos uma dessas linhas de cuidado. Os objetivos da rede, portanto, considerando aí, né, os leitos de retaguarda. O que são leitos de retaguarda, para vocês entenderem? São aqueles leitos que vão receber a demanda dos demais pontos de atenção. Ampliar e qualificar os leitos clínicos, pediátricos, cirúrgicos, leitos de UTI, de cuidados prolongados. Então, esses leitos, eles precisam ser ampliados e eles precisam ser qualificados. O que é qualificar? Devidamente equipado, tá certo?
para que eles possam atender os pacientes nessas situações de urgência específicas. Poderão ser criados ou qualificados em hospitais acima de 50 leitos, então eles podem ser criados ou eles podem ser ampliados, melhorados na sua infraestrutura, sendo exclusivos para a retaguarda das urgências. Então, eles não são leitos para ficar disponíveis para atendimentos, né, que não estejam representados na rede de atenção às urgências e que eles devem prontamente ser informados às centrais de regulação de leitos de urgência, porque elas precisam, né, direcionar esses pacientes de acordo com a retaguarda hospitalar. Falando das linhas de cuidado que eu já foquei, né, que são com base no perfil epidemiológico e demográfico, a gente tem atenção ao IAM, o Serviço de Unidade de Terapia Intensiva Coronariana, então é uma linha prioritária, dada, né, a repercussão que o IAM traz na mortalidade brasileira. O acidente vascular cerebral, né, a gente tem a unidade de acidente vascular, a unidade de AVC agudo, o paciente permanece até 72 horas nessa unidade, e a unidade de AVC integral até 15 dias de internação hospitalar. E ainda a atenção ao politrauma, como é a terceira linha aí de cuidado.